Conversaremos agora com José Aquino, que é policial federal e presidente do SINPEF. O SINPEF, junto com outras instituições como o OAB, formaram um fórum para debater as questões relativas à insegurança no Rio Grande do Norte. José Aquino, primeiro, muito obrigado por estar conosco. Eu lhe pergunto, esse fórum produziu algum documento, alguma sugestão que possa apresentar ao governo do Estado no sentido de trabalhar a insegurança, de enfrentar a insegurança em que vivemos? Sim, diante do caos em que nós vivemos, os potiguares vivemos, com essa questão da insegurança, nós, operadores de segurança pública, tomamos a iniciativa de elencar uma série de medidas juntamente com a sociedade civil, mais especificamente com a OAB, e nós apresentamos, na semana passada, essa série de propostas ao comandante da Polícia Militar. Nós voltaremos a discutir essa questão com a Polícia Militar e provavelmente com o governo do Estado. O intuito é implementar algumas medidas simples, mas eficazes, de modo que nós consigamos efetivamente combater esse caos que se encontra aqui. O Estado não pode continuar à mercê da bandidagem. Infelizmente, cada dia mais nós percebemos que as facções criminosas avançam sobre a sociedade, deixando todo o povo potiguar à mercê da criminalidade. Isso é uma pena e nós precisamos resolver essa questão com urgência. Aquino, o senhor que é um estudioso e que vive, né, nessa trincheira da segurança pública, é certo dizer que as pessoas que atuam fora da lei estão perdendo medo da força do Estado? Infelizmente, o imobilismo do Estado, mais especificamente aqui no Rio Grande do Norte, tem feito com que a criminalidade veja o campo aberto e avance. Isso é da natureza das forças na sociedade. Se nós continuarmos da forma como estamos, apenas assistindo o avanço da criminalidade, a tendência é que nós efetivamente fiquemos reféns da criminalidade. Por isso a necessidade desse fórum de segurança discutir com outras entidades da sociedade civil, de modo que nós consigamos pressionar o governo do Estado a adotar alguma dessas medidas propostas pela OAB e pelo FOSEG, de modo que a gente efetivamente consiga debelar essa criminalidade que tem se espalhado. O senhor pode dizer algum dos pontos, alguma medida que poderia, num curto, médio prazo, ser tomada a esse respeito? Uma das primeiras medidas a serem adotadas, Pinto, é nós ocuparmos determinados trechos da cidade e da região metropolitana que têm sido ocupadas pela criminalidade. Isso é explícito, nós temos esses dados, as polícias já têm esses dados, mas infelizmente o governo não tem sido efetivo o suficiente para fazer essas ocupações. O segundo passo que nós avaliamos fundamental é ampliarmos as investigações de modo que nós consigamos debelar o financiamento dessas facções. Porque quando eles não tiverem dinheiro para estarem financiando a criminalidade, fatalmente fica mais fácil o Estado tomar conta novamente dessa questão da segurança. De modo que são pontos mínimos, mas que podem ser implementados facilmente e que darão um retorno à sociedade sem dúvidas. Em relação ao financiamento, o ponto alto hoje são as explosões de carro forte e de bancos. Perfeito, esse é um dos pontos de financiamento, bem como o tráfico de drogas, que é uma coisa plausível, qualquer pessoa consegue ver na sua comunidade esse tipo de evento ocorrendo e que gera um dinheiro considerável para essas facções e infelizmente eles não têm sido efetivamente debelados. José Aquino, presidente do SINPEF, muito obrigado pela entrevista. Ok, é uma satisfação. Obrigado.